Até maio deste ano serão plantadas mais de 50 igrejas pelo projeto Santuários de Esperança. A próxima pode ser a sua. Participe do Dia da Oferta de Sacrifício pela campanha Santuários de Esperança. O objetivo é plantar 1000 novas igrejas. Na Bahia, em Sergipe. Em 5 anos. Uma oportunidade extraordinária de crescimento da igreja. Faça parte desta campanha com suas orações. E sua oferta, e sua oferta, e sua oferta. Dia 13 de abril será o dia da oferta de sacrifício. Todos os fiéis dedicarão neste dia uma oferta especial para o plantio de igrejas. A oferta deverá ser entregue neste envelope em sua igreja. 100% desta oferta especial será para construir a igreja no local onde o seu distrito já escolheu. E é importante lembrar, esta é uma oferta de sacrifício. Esta é uma oferta de sacrifício. Você não pode fazer uso do seu dízimo. E nem de sua oferta sistemática, aquela que você leva regularmente para os cultos. Como é que é? Você não pode fazer uso do seu dízimo e nem de sua oferta sistemática, aquela que você leva regularmente para os cultos. Participe você também. Ajude a levar o Evangelho da Salvação a milhares de pessoas através do projeto Santuários de Esperança. É incrível como a gente se adapta a determinadas situações. É incrível como num relacionamento as pessoas se submetem a determinadas regras que é contra ao seu próprio conceito pessoal. E eu, falando de religião, eu fico me lembrando como a gente se submete a determinadas situações que parece hilária, uma coisa sem lógica. Mas a pessoa se submete em nome da fé. Uma fé que, na realidade, não é fé. É apenas um medo, é uma mobilização pelo medo. O medo de se chocar contra as doutrinas daquela igreja, o medo de se chocar contra o conceito popular existente ali naquela irmandade. É uma fé mobilizada pela vontade humana, exclusivamente pela vontade humana. Porque, na realidade, não existe nada de verdade naquilo. Muitas vezes a gente fala e critica muitas vezes as denominações irmãs com irmãs que praticam determinados atos de extorquir as pessoas. Eu digo extorquir porque quando você impõe uma coisa que não é uma coisa que não tem lógica, é uma coisa implantada, onde não tem nenhum respaldo bíblico, nem histórico, nem nada, você está querendo mobilizar aquela opinião e dogmatizar num sistema que não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, o sistema de dízimos e ofertas. Isso é uma coisa implantada e fundamentada no conceito popular. Porque se você for usar a lógica, você não vê nenhum respaldo para você fazer isso. Primeiro, não existe templos, porque Jesus disse que nós éramos o templo do Espírito Santo e que ele habitaria dentro de nós. Ele disse, eu vou, mas eu envio o Consolador, que ele fica 24 horas. Ele não seria ocasionado por uma oferta ou por o dízimo que ele desse ou alguma coisa material, nada. Ele disse, ele vive em você, você é o templo. Então esse conceito popular de ser aceito, de ser as ofertas ser como cheiro suave,
nas barbas de Arão. Para começar, nem Arão existe mais. E para começar, os sacerdotes também não. E se fosse verdade isso, nós seríamos os responsáveis por essa oferenda. Porque nós somos o templo, nós somos o reino de sacerdotes. Você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. Todos nós somos reinos de sacerdote, fazemos parte do reino de sacerdote. Então, dízimos e ofertas, se era para os sacerdotes, então mostra historicamente que isso é para o nosso conforto. Tudo de dízimo, de oferta, é para o nosso conforto. Aí o pessoal diz, mas como é que vai pagar a luz? Como é que vai pagar um aluguel de um salão? Como é que vai pagar as despesas da igreja? Diz, porque sua mente ainda está ligada a templo sendo de pedra. Mas se você colocar na sua cabeça que templo não é esse que nós vemos, que tem o nome de ministérios diversos, se você colocar na cabeça que aquilo não é templo, aquilo é uma venda, um comércio, você vai ver que o templo é você mesmo. E dízimos, ofertas, gratidão, tudo é seu. Aí o que é pedido no Novo Testamento? Que você divida isso com os menos favorecidos. Uma pessoa está com necessidade, você colabora, você ajuda e participa dessa comunidade. Você vive em comunidade, que queira ou que não. Comunidade não é a igreja, comunidade é as pessoas que estão ao teu redor, é o teu próximo. Fazer bem ao teu próximo. Então, se alguém está precisando de alguma coisa e você tem e pode, então isso é dado o privilégio de você contribuir, você dividir. Isso chama-se exatamente a nova ordem da nova aliança de sentido de dízimos e ofertas. É que você divida o excesso com os seus amigos. Isso não tem estipulação de porcentagem nenhuma. Isso é o que vem no teu coração. Contribua segundo o teu coração. É voluntária, em outras palavras. Não é obrigatório, como era no tempo, no Velho Testamento, que era obrigatório você ofertar. Você tinha que ofertar porque era para a manutenção dos sacerdotes que viviam no templo, dos que cuidavam ali, que não tinha outra profissão de sobrevivência. Ele vivia exclusivamente para o sacrifício. Mas hoje acabou o sacrifício. Jesus foi o cordeiro que foi imolado por todos e uma vez só. Então, o que era tipo, antitipo, passou a ser o tipo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acabou. Aquilo que os sacerdotes viviam no templo 24 horas para oferecer sacrifícios, deixou de existir, meu irmão. Desde a morte de Jesus, quando diz assim, está consumado. Então, o ministério sacerdotal, que era somente para uma minoria ali no templo, agora passou a todos. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote que cuida de todos nós que somos sacerdotes. O que significa sacerdócio? É que você ocupou a posição dos sacerdotes no templo. Então, como é que eu vou ofertar para um templo físico se eu sou o templo espiritual? Então, tudo que era para manutenção dos sacerdotes, agora é para manutenção de nós, os sacerdotes. E o que sobra disso aí? Aí é que vem aqui a grande sacada do Evangelho. É você atender aos pobres, aos necessitados, que isso sempre vai existir. Não é mais privilégio de uma turminha de sacerdotes que ficava lá no templo em Jerusalém, não. Aí é uma responsabilidade de cada um de nós que andamos, vivemos e acompanhamos pessoas que estão ali constantemente precisando da nossa colaboração e da nossa ajuda. Então, sacerdócio real somos nós. Então, nesse conceito, você já cai por terra os dízimos
e as ofertas que eram dadas no templo em Jerusalém. Aí você pode dizer em Malaquias. Malaquias estava se referindo exatamente aos sacerdotes. Presta atenção. O sistema religioso, ele aplica a você. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Vós quem? Vós quem? Será que é você? Será que sou eu? Vós sacerdócios do reino da velha aliança, que vivia lá no templo em Jerusalém. O que acontecia era que os sacerdotes pegavam todos os sacrifícios e ofertas e dízimos e juntavam para o seu bel prazer. Os dízimos e ofertas eram mandados durante um ano para o templo. No final do ano eles se reuniam e faziam uma festa e comungavam daquela festa com todos os irmãos hebreus. Dividiam, faziam uma festa, né? E dividia o excesso. Eles usavam o que precisavam e o que passava, eles faziam uma festa. Mas o que estava acontecendo é que eles faziam o seguinte: de todos os sacrifícios que eram levados para o templo, os sacerdotes pegavam os animais mais fortes, mais gordos, e pegavam toda aquela carne para ficar com eles e deixava o sacrifício pior para que fosse oferecido em sacrifício no templo. Então aí é que estava. E o dinheiro que eles pegavam no templo, eles não podiam levar o dinheiro. Eles vendiam seus objetos, seus lugares, e iam para o templo, porque às vezes era distante, 2, 3 dias de viagem. Então eles levavam em espécie o dinheiro e chegavam na porta do templo, tinha os cambistas que vendiam os sacrifícios, os cordeiros. Aqueles cambistas que foram expulsos por Jesus, que ele virou as bancas e tudo. Aqueles cambistas, eles vendiam na cotação do dinheiro do dia, do dinheiro do templo, eles vendiam aqueles sacrifícios, os animaizinhos, e levavam em sacrifício para o sacerdócio. Eles compravam aos cambistas e levavam. E muitos dos sacerdotes do templo já começaram a interagir nesse comércio. Ele já fazia contato com os vendedores, diz: olha, eu vou rejeitar o sacrifício assim, que não é tão perfeito, né? Eu vou colocar algum defeito no animal para que ele compre a vocês e eu vou ter uma comissão. Então eles vendiam subfaturado aqueles cordeiros, aqueles animais. Então estava existindo um comércio no templo nos dias de Jesus. Então o que era que acontecia? Eles pegavam o cordeiro e levavam para o templo para o sacrifício, só que ele aspergia, né, o sangue no altar. Acontece que esses animais de primeira qualidade que eram comprados no templo, eles voltavam para serem vendidos de novo, porque ele não oferecia em sacrifício. Eles estavam roubando aos hebreus, consequentemente estavam roubando a Deus. Aí o que foi que aconteceu? Jesus virou todas aquelas bancas e a gente sabe a história. Então, meus queridos, aquilo ali era um tipo, o antitipo, aliás, o antitipo do sacrifício expiatório de Jesus pelos nossos pecados. Aquilo ia ter alguma evidência, alguma lição até a morte do verdadeiro Cordeiro. Quando João Batista viu Jesus que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, neste momento ele identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que foi que aconteceu aí? Aconteceu que Jesus batizou João Batista. Aliás, João Batista batizou Jesus como exemplo, né? E no sacrifício de Cristo, quando Jesus disse: está consumado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se completou aquele sacrifício. Foi o que aconteceu no templo. O véu do templo se rasgou, mostrando que sacrifícios, dízimos,
ofertas, cerimônias em geral não estava mais em validação. É tanto que os apóstolos, como Paulo, que viveu depois de Jesus, ele não pregou, não incentivou ninguém a fazer dízimos. Ele fazia coletas. Sabe o que é coleta? É aquilo. Ele visitava todas as igrejas, pessoas, não era templo, que não teve templo. Ele visitava, as igrejas eram na casa dos irmãos. E ele visitava e via a necessidade de cada um deles, o que eles estavam precisando. Então, aqueles que tinham mais posses, ele fazia uma campanha entre eles para arrecadar ofertas para levar para esse pessoal que estava passando necessidade. Isso não era sempre, era só quando tinha alguma crise, algum problema que estava passando entre eles. Então eles viviam em comunidade. Não era mais dízimos, não era mais ofertas sistemática, era apenas doação, auxílio emergencial. Mas só que isso não interessa para a comunidade que gosta de extorquir e gosta de criar impérios. Eles não se conformaram, eles aboliram todas as coisas que não serviam para ele. Mas as ofertas e os dinheiros eles transformaram em 10% sistematicamente. Sistematicamente. É o que as igrejas enricaram. Roma enricou com isso. Depois veio o protestantismo, através de Lutero, que também aboliu todas as práticas anticristãs como figura, mas o dízimo e a oferta continuam existindo sistematicamente. E as igrejas evangélicas que surgiram depois não perderam tempo também. Começaram a arrecadar dízimos e ofertas. Mas, na realidade, não existe nenhuma prova escriturística sobre dízimo e oferta. Existe, sim, para o sistema da velha aliança. Existiu. Mas como nós estamos vivendo uma nova aliança, que nós somos o templo do Espírito Santo e o cargo de sacerdote somos nós que exercemos, e Jesus é o nosso sumo sacerdote, então acabou o sistema de ofertas e dízimo sistemático. Existe sim a oferta voluntária que você dá aos necessitados, às pessoas que estão ao seu redor precisando, mas sistematicamente, como existe hoje nas igrejas, nos sistemas religiosos, isso é uma coisa do passado. E quando Malaquias diz, roubará o homem a Deus, ele diz, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, isso aí a gente tem que entender onde é que está escrito isso. Está escrito no Velho Testamento. Aliás, é no Velho Testamento. E que era da velha aliança. E ele disse assim, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Vós quem? Os sacerdotes, cara. Os sacerdotes que estavam administrando bem. Aliás, muito mal aquele dinheiro que estava arrecadando. Ele estava recebendo, enriquecendo-se e deixando o povo na miséria. Aí disse, vós me roubais. Me roubar onde? Nos dízimos e nas ofertas. Aí eu pergunto a você, meu querido, que está me ouvindo. Você tem condições de roubar o que já é seu? Que Deus te deu? De forma nenhuma. Como é que você vai roubar de você mesmo? Não tem condições. Então foi uma coisa que botar na sua cabeça, uma jogadinha para que você se sinta culpado e enche o estômago desses gulosos que vivem do seu sangue e do seu suor. Quando diz, roubará o homem a Deus, vós me roubais. E diz mais, vós toda a nação. Quando fala toda a nação, ele não está se referindo a brasileiros. Não, ele está falando a nação judaica, como representando os sacerdotes, que eram o cabeça de toda a nação, vós toda a nação. Ou seja, os sacerdotes roubavam, mas tinha a ver com toda a nação, porque eles representavam a nação de Israel. Por isso Jesus deu o dízimo e aconselhou no Novo Testamento o dízimo do endro, do cominho. Ele disse, vocês podem fazer tudo isso, no entanto que faça as coisas
em benefício também do seu próximo. Porque Jesus ainda estava sobre a lei. Só a partir da cruz de Cristo foi que quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, então foi que cessou por completo esse negócio de dízimo e oferta sistematicamente. Você que faz isso em nome de uma instituição, você pode fazer o que quiser. Sabe por quê? Porque o dinheiro é seu. Agora, sabe de uma coisa? Não está acrescentando 1 milímetro ao nível espiritual da tua vida. E nem Deus precisa dessa migalha. Sabe por que Deus não precisa? Porque Ele é o dono da prata, do ouro, o universo, as estrelas, as constelações. Tudo pertence a Ele e é dele. Seria até uma vergonha para o Deus Criador do universo colocar seus filhos no mundo, viver, manter todos esses seres criados à imagem e semelhança dele, e agora extorquir, pedir alguma coisa em troca para te abençoar, para te dar saúde, para te dar prosperidade. Que Deus é esse tão medíocre e pobre, que pede esmolas, que coloca filhos no mundo para trabalhar, para dar 10% a ele? Que Deus é esse, gente? A gente pode dizer que isso é Deus? Não é. Ele é um mendigo. Ele é um empreendedor, em outras palavras, que coloca filhos no mundo para que eles cresçam, trabalhem e dê 10% para ele. Se tudo é dele, todo o ouro, toda a prata é dele e para ele, Deus não precisa de dinheiro não, gente. Deus não precisa dessas migalhas de 10% seu e meu não. O que é que ele precisa? É de reconhecimento, de partilha com os nossos amigos, os nossos parentes, o nosso próximo mais próximo. Por isso que diz amar o teu próximo como a ti mesmo. É sentir a mesma necessidade que eles sentem. É contribuir. Isso é uma aplicação real da transformação. Não é de dízimo, mas é a transformação dos dízimos em oferta e gratidão a quem está precisando. Agora, dizer que Deus precisa do teu dinheiro para te abençoar, isso é piada. Dizer que se você não ofertar e não dizimar, você está roubando a Deus, isso é piada, gente. Isso é piada de mau gosto e nem criança cai nessa. Como Deus ia colocar-nos no mundo, manter a gente com tudo, com saúde, e depois ia condenar porque você não está dando 10%. Que conversa é essa? Que Deus mais pobre e miserável é esse? E mesquinho, que coloca filho no mundo para que aumente a arrecadação de dízimo para ele. Gente, é só parar e pensar. Só o louco que passa pensando nessas coisas. E ainda mais, achar que essas bênçãos que nós temos da saúde, da prosperidade, tem a ver com o que eu dou para a igreja, para o templo, para o sacerdote. Que conversa é essa se não existe mais sacerdote? Que nós somos os sacerdotes, nós somos os administradores. Somos nós, meus queridos. Nós somos os sacerdotes. Não adianta você questionar, dizer, não, é porque eu tenho que dar, eu não posso fazer a obra, quem faz é o sacerdote. O sacerdote não faz nada. O sacerdote que hoje está sendo mantido nas igrejas, isso é apenas, sabe o quê? O fantoche, só um meio de arrecadação de dinheiro. Porque eles não mantêm, eles não pregam, eles não investem. Ele investe sim em patrimônio para a igreja. A igreja é riquíssima, todas elas. Mas a membresia é miserável, porque ele faz um apanhado de pobres e necessitados. Ele não quer saber a sua situação, você tem que dar tudo em nome da obra de Deus. Quando a obra de Deus é você e o seu próximo. Não tem intermediário, não. Eu fico às vezes imaginando como as pessoas fazem, como as pessoas agem cegamente
E o pior, que elas gostam de serem enganadas. Tem muita gente que diz, olha, o dinheiro é meu, eu dou a quem eu quiser, e se eu tivesse eu dar mais. Dá, você pode dar, tranquilo, não tem problema. Agora não venha catequizar os outros para fazer a mesma coisa, não. Se você quiser dar a sua casa, seu carro, dê. O problema é seu. Agora, generalizar isso para fazer com a ameaça de que se não fizer está roubando a Deus, você está sendo um criminoso pior do que aquele que está recebendo. Você está sendo bandido bem mais do que aquele que está fazendo você receber. Aí você pode até pensar, e eu faço parte de uma congregação. Você faz porque é um direito seu. É um direito seu você fazer parte de uma congregação. O problema é seu. Se você quer ajudar aquela comunidade, ajude. É a mesma coisa do Lions Club, de alguma comunidade sindical. Você pode contribuir. Agora abra os seus olhos. Que santo que não obra milagre, ele deve cair da parede. Se você só doa, e o resultado que você tem não é seu, é dos que estão na administração, tem alguma coisa errada, não tem? São templos suntuosos, são obras maravilhosas nas grandes cidades, no mundo até. E você sofrendo amigo e mantendo esse pessoal e você não recebe nada. São colégios e mais colégios mantidos pela igreja, onde se você for estudar, você tem que pagar e caro para estudar. Hospitais, onde você vai, mas você tem que pagar igual aos outros. Qual é a diferença? Você está contribuindo para pagar logo em seguida. Um dia desse eu estava assistindo um vídeo de uma igreja na Aparecida, e que as pessoas compravam aquelas peças representando a doença de cada um deles. Se alguém tinha doença no braço, aí comprava um braço. Na perna, comprava uma perna. Se problema na cabeça, comprava uma cabeça. Aí eles compravam, embrulhavam no papel, pagavam tudo direitinho, e chegava na portaria e entregava como oferenda. Aí ele pegava aquela mesma peça, tirava o plástico lá e passava e botava no mesmo lugar onde ele havia tirado a outra. E todo mundo, eu estava assistindo com a turminha e disse, misericórdia, como é que revende uma coisa dessa? Diga o que a igreja evangélica está fazendo, gente. É o que a igreja evangélica está fazendo. Ela recebe o seu dinheiro, o seu sacrifício, como diz, e de repente você oferta para a igreja, eles crescem e você fica na mesmice de sempre. E já vai pedir a outro para fazer aquela mesma obra. E de outro. E você não enxerga uma coisa dessa, que você está malhando em ferro frio, que isso não tem retorno nenhum, nem espiritual, nem material, nada. Não tem retorno nenhum. Porque se você for para o hospital dessa instituição, você vai pagar mais caro do que em qualquer outro canto. Se você for estudar num colégio desse, você paga mais caro do que em qualquer outro lugar, porque é tido como o lugar sagrado. E vão estar indo esse dinheiro. Qual é o benefício que você vai? Não, mas é Deus que está abençoando. Que conversa, meu irmão. Você está tendo extorsão. As pessoas estão te extorquindo. Na maior cara de pau, e você está acreditando. Enquanto pessoas que estão ao teu redor, pessoas que estão ao seu redor, que estão precisando de alguma coisa, mas você, em nome de uma instituição, você deixa de atender aquelas pessoas, ou melhor, você é proibido de atender aquela pessoa com o dinheiro sagrado dos dízimos. Você é proibido. Então, o direito seu é deixar aquela pessoa morrer, se necessário, ou então fazer uma vaquinha extra para ajudar ele, mas do dinheiro que é do Senhor, porque eu não acredito que um senhor seja tão medíocre, tão miserável, que deixe o seu filho morrer
para pegar o dinheiro que seria em favor dele, e você está com a consciência tranquila. E Deus, que Deus é esse, gente? Que cria filhos, dá tudo a seu filho, e de repente, quando cai numa necessidade, o dinheiro que é dado em nome de Deus no sistema, não pode auxiliar. Nem mesmo os hospitais, que ele ajudou a construir e mantém esses hospitais abertos, ele é atendido como, pelo menos como membro, com um precinho bem baixo. Não é. Você paga do mesmo jeito. Uma porcentagem pequena para enganar os trouxas. Mas você é internado com o mesmo valor. E até mais. Que Deus é esse? Eu pergunto a vocês, que Deus é esse? Que Deus mais pobre, mais miserável, mais mesquinho, que deixa seus filhos morrerem à míngua? Em nome de uma instituição que diz que é a instituição de Deus. Que Deus é esse? Eu não acredito no Deus dessa qualidade, gente. Eu não acredito nesse Deus que gosta de dinheiro, que gosta de 10%, que gosta de oferta, e até bota o nome, oferta do sacrifício, oferta de gratidão, e dizer ainda mais que essas ofertas é por fora do sistema do dízimo e das ofertas. São extras. E com pouco fica falando de outras denominações que fazem a mesma coisa, e quando está praticando a mesma situação, são mercenários. Isso me dá revolta. Como é que uma membresia vê tudo isso e ainda é chamado de ladrão? Quem é que está roubando aí? É o doador ou o recebedor? É claro que se eu dou, eu não vou roubar de mim mesmo, que eu não sou besta nem otário. Se alguém está roubando é porque eu estou dando. E se eu estou dando, é porque eu não tenho vergonha na cara e não tenho entendimento. Porque eu sou compactuante do erro que as pessoas fazem. Tem muita gente que diz até, eu faço a minha parte, se ele rouba é problema dele. Então vamos participar do PCC também, né? Porque o PCC tem uma equipe de pessoas que fazem a mesma coisa e você tem que participar. Você participa. Se ele vai fazer, se ele mata, se ele rouba com o dinheiro que ele recebe, então é um problema dele. Eu vou contribuir. Alguém chega pedindo alguma coisa referente a dinheiro para comprar uma maconhinha, um baseado, não tá certo, tome. Você lá fume, se quiser, é problema seu, é problema seu. Não, você é responsável também. Você que deu, você é responsável. Você não pode fechar os olhos. Não, eu vou dar. Se ele fuma maconha, se ele não fuma, se ele vai gastar ou não vai gastar, isso é problema dele. Não é, gente. Você está contribuindo para isso. A mesma coisa acontece com as denominações religiosas. Você que está doando os seus dízimos e suas ofertas. Ah, não, o que eles fizeram lá é problema deles. Se eles roubarem, é problema deles. Não é não, meu filho, é problema seu que é doador. Você é mais responsável, é mais culpado do que eles que estão recebendo. Eles estão recebendo e estão fazendo o que bem quer, mas eles não roubaram. Você é que está mantendo isso. Abra os olhos, gente, e veja que isso é uma doutrina tão espúria, tão vergonhosa, como qualquer roubo no Ministério da Saúde, no governo federal. Você que tanta vez é moralista e fala das contribuições que você faz e que o governo não corresponde, saiba de uma coisa, o governo é muito mais justo do que essa turma. Porque as estradas estão esburacadas, mas eles tapam buraco, eles dão uma meia-sola, eles abrem outras rodovias com o dinheiro do imposto. Os hospitais estão superlotados de doentes, mas eles pagam uma minoria de médicos para atender algumas pessoas. A farmácia do povo, que tem nas redes
de saúde nos postos, tem aqueles remédios básicos gratuitamente. Você está contribuindo, você está recebendo uma migalha, mas está. Agora me diz, pelo amor de Deus, que tu está recebendo da tua denominação, que você oferta dízimos, oferta de gratidão, oferta de sacrifício. O que é que você está recebendo em troca? As bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus você recebe gratuitamente. Não precisa de doação, porque Deus não se compra. Deus não se compra. Você está recebendo porque você é filho. Você não pediu para vir ao mundo, não. Agora, alimentar esses marajás da fé, e você com a maior cara de pau, dando uma de inocente. Não, eu estou fazendo, o que eles fizeram lá é problema dele, isso é piada. Você não é trouxa, não. Você é inteligente e sabe o que deve fazer e o que não deve. Por isso eu vou dizer a você, não existe prova escriturística da nova aliança que você faça isso. Ah, mas eu participo de uma comunidade, preciso pagar água, pagar luz. Pô, que problema é teu, cara? Você participa porque você quer. E você pode. Não é pecado. Agora, dizer que isto faz parte da vida cristã é piada. Não é. Você pode fazer parte de qualquer agremiação. Você pode contribuir uma piscina, não é? Tem muita gente que contribui mensalmente por um momento de lazer. E você vai usufruir daquilo ali constantemente. Agora, você contribuir num sistema religioso onde você não usufrui nada. Nada. Me diga, o que é que tem de graça? As lições são pagas. As lições que você estuda são pagas e caríssimas. E muitas vezes pago antecipadamente. Você paga um ano antes. As revistas geralmente são trimestrais. Você paga desde o começo até os 4 trimestres. Você paga tudo. Os livros que são publicados é pago. Até aqueles livros que você sai para distribuir nas casas, você paga do seu bolso para doar. E o que é que você está recebendo com tudo isso, a não ser trouxa e otário? Abra os olhos e veja que tudo isso é uma deturpação da fé. É uma falta de entendimento da cristandade. Da cristandade não, das pessoas que sabem o esquema todo e não ensinam. Porque a pastorada sabe disso. Os líderes religiosos, eles sabem disso. Mas se eles forem pregar isso, acaba o seu salário. Ele não tem coragem de fazer outra coisa. Só sabe fazer aquilo, extorquir os menos favorecidos. Mas fica a dica aí. Eu resolvi, porque esse vídeo que eu vi, que passei no começo, eu fiquei boquiaberta. Eu digo, como é que isso pode acontecer, gente? Pelo amor de Deus. Pense nisso. Seja cristão, mas não seja otário. Um abraço para todos vocês.